Então, Francisco, está contigo. Então eu vou continuar defendendo aqui aonde nós havíamos parado, né, na questão que a Testemunha de Jeová são uma seita, né. Eu provei para o Joaquim no debate passado, né, que uma seita é aquela que as pessoas que não seguem a Cristo, não é verdade? Eu provei para ele que a Testemunha de Jeová nós não se envolvemos nas guerras das nações, por quê? Porque nós seguimos o príncipe da paz. Então seria incoerente, né, eu dizer que sou cristão e ir para uma guerra. Quem vê o debate passado, ele vai ver que eu provei para ele e não conseguiu refutar esse ponto, né? Hoje eu vou mostrar, vai ser baseado em Tiago 27, que fala assim, que a religião pura aos olhos de Deus, né, ela não se corrompe com as coisas do mundo. Tiago 27, também vou mostrar isso na Bíblia, né. Existe mais algo corrompedor do que a pessoa se envolver em uma guerra, apoiar os nazistas na época da guerra de 1945, de 36 a 45, então isso é corrompedor. Então, dizer que é uma religião verdadeira, mas apoiou o Estado nazista, fica difícil de se harmonizar isso com a Bíblia, né? O Joaquim também ele nos acusou que a Testemunha de Jeová deixam, né, as pessoas morrer por falta da recusa das vacinas. Eu trouxe aqui comigo até um presente para ele, né? No passado. Sim. Até um presente para você depois ler. Recusa de vacinas. Inclusive aqui, ó, vou tirar daqui. Igreja Batista fez a mesma coisa. Então, você é acusado de uma coisa que você próprio fazia. Agora, por que acontecia isso? Era a eficácia da vacina. De fato, a Testemunha de Jeová pode ter falado isso, mas todos fizeram isso em algum momento do tempo. Por causa da eficácia, não tinham certeza e proibiram vacina. A Testemunha de Jeová fizeram, sem dúvida nenhuma. Mas todos fizeram. Agora, seria injusto ou seria intelectualmente desonesto dizer que foi só a Testemunha de Jeová. Isso não é verdade. Aí fica para você dar uma lida. Tem o livro aí, eu tenho ele em inglês completo. Tá bom? Ok, pastor Joaquim de Andrade. Bom, vamos deixar bem claro que a denominação batista não proibiu ninguém de tomar vacina. Talvez aqui seja o caso de uma igreja, como está sendo mencionado aqui, ocorrer entre os Quakers na Inglaterra, entre os batistas na Suécia, com o argumento: se Deus decretou que alguém deve morrer de varíola, seria um pecado modificar o desejo de Deus pela vacinação. Bom, quero deixar bem claro que nenhuma igreja evangélica adotava uma carteirinha como a Testemunha de Jeová usaram em 1931 até 1952, proibindo todo tipo de vacina. Então foi de 31 até 1952, proibindo todo tipo de vacina. Aí em 1967, proibiram transplantes de órgãos, que consideravam canibalismo. E aí, oficializaram em 45 a proibição da transfusão de sangue, e todas as Testemunhas de Jeová usam um cartãozinho dizendo: não aplique sangue. Se alguém aplicar sangue, ele vai ser desassociado, desligado. E ser desligado desta organização religiosa equivale aí a ter uma lepra. Lembrando que no passado, qualquer pessoa que tomasse a vacina também era desligado desta organização religiosa. Eu creio que ninguém foi excluído de uma igreja batista que proibiu a vacina porque a pessoa tomou vacina. O fato de proibir diz respeito à própria invenção da vacina, porque a gente sabe que realmente houve essa situação aí, e alguns então se precaveram de tomar vacina. É como o caso da transfusão de sangue, por exemplo. Muita gente foi infectada com o vírus HIV por causa da transfusão de sangue. Mas isso quer dizer, por exemplo, que as igrejas proíbem a transfusão de sangue? Não. A única organização que proíbe são as Testemunhas de Jeová, e sangue salva vidas. Então, por isso, nós somos totalmente contrários a essas medidas, né, que a organização das Testemunhas de Jeová adotam, proibindo eles de exercerem sua cidadania, proibindo eles, por exemplo, de permitirem os seus queridos, né, filhos, por exemplo, né? Você sabia que tinha criança, por exemplo, que quando perdia um dente, quando cai o dente de uma criança, o que acontece? Cai sangue. Tinha crianças Testemunhas de Jeová, ainda existe isso, com medo de ser desligada da organização de Jeová, de ser reprovada por Jeová pelo fato de ter engolido o sangue de um dente que caiu. Então veja, a paranoia é tão grande dentro da Testemunha de Jeová com relação a essa questão medicinal. Existem outras questões, a gente vai afirmar aqui por que essa organização, porque essa Testemunha de Jeová pertence a uma seita. Então vamos definir o que é seita, vamos aqui esclarecer muito bem essa questão. Ok, volta aí. Ele tocou aqui no assunto do sangue, Francisco. De fato é assim entre a Testemunha de Jeová? Não, não é verdade, o Joaquim está falando. Então, a Testemunha de Jeová, ela procura o tratamento melhor. Eu pedi para o produtor mostrar um vídeo, aí cita o Supremo Tribunal, isso foi recente que aconteceu, né? O Supremo Tribunal Federal, onde ele cita a Organização Mundial da Saúde, dizendo que o tratamento sem sangue é melhor, entendeu? Então, a Testemunha de Jeová não deixa morrer por falta de sangue, porque existe um tratamento melhor. Pena que não deu... Todos os casos são assim?
Pena que não deu para colocar o vídeo, né? Mas se as pessoas quiserem me pedir, depois eu mando esse vídeo provando que existe tratamento sem sangue, por exemplo, aqui no Brasil mesmo. Sim, mas para todos os casos, uma pessoa que sofre de anemia aguda, por exemplo. Todos os casos. Eu tenho provas. Uma pessoa que sofre de anemia aguda, ela não depende de uma transfusão de sangue. Eu tenho provas documentais. Uma cirurgia de coração, ela não depende. Deixa eu concluir. Cada um não atrapalhando. Então, tem provas documentais, por exemplo, aqui no Brasil existe 3 mil médicos, 3 mil que fazem cirurgia, todo tipo de cirurgia que você pensar. Eu tenho um exemplo da minha família mesmo. A minha mãe, ela fez uma cirurgia da medula óssea, e não usou sangue, entendeu? Então, quer desmistificar isso, que não é verdade, como o Joaquim quer dizer, que a Testemunha de Jeová deixam seus entes queridos falecerem por falta de uso. Por quê? Porque tem tratamento alternativo. É pena que as pessoas não conhecem. Mas uma pessoa que, sei lá, bateu a moto, bateu o carro, desculpem, e perdeu sangue. A gente sabe que um ser humano adulto tem, sei lá, cerca de 5 litros de sangue no corpo. Eu devo ter um pouquinho mais que você, eu acho, porque pela altura, eu acho. Não sei se tem a ver. Mas, se eu perder, por exemplo, num acidente, 1,5 litro de sangue, alguma coisa assim, obviamente eu vou precisar tomar sangue, né, para viver. Num caso como esse, eu não estou dizendo numa cirurgia onde a pessoa vai previamente e dá para preparar o centro cirúrgico nesse sentido e tal. Pode ser, com o avanço da ciência, pode ser possível mesmo. Eu não tenho noção disso. Você está dizendo que é possível, ok, eu acredito. Mas num caso, uma pessoa que perdeu tantos litros de sangue, ela precisa, ou ela toma o sangue, ou ela morre. Como que faz? Então vamos lá. A Testemunha de Jeová, existe um organismo dentro da Testemunha de Jeová, um órgão, no caso, chamado COLI, né? Então, quando ele falou, é verdade, a gente tem um cartão, né, que usa ele, não usa. Então, para evitar receber sangue se estiver inconsciente. Exatamente. Quando acontece um acidente, o médico ele pega o documento. Então, baseado naquele documento, a COLI é acionada, né? E as pessoas fazem o tratamento daquela pessoa que sofreu o acidente baseado naquilo que a COLI determina, o que ela ajuda os médicos a não receber o sangue. Exatamente, não receber o sangue. Isso já aconteceu milhares de casos e as pessoas não morreram. O que acontece, César, é o seguinte, que quando acontece um caso, dependendo da fatalidade, que de fato isso pode acontecer por causa de um acidente, a pessoa vem morrer, o que é errado é acusar assim, morreu porque não usou sangue. Isso não é verdade, gente, não é verdade. A pessoa pode morrer por usar o sangue e também pode morrer por não usar. Dos dois lados, entendeu? Essa é a questão. Eu tenho um caso de um menino, Evandro, aqui em Sorocaba. Esse menino foi atropelado por um trator. E aí o que aconteceu com ele? Seus pais, Testemunha de Jeová. A mãe, Testemunha de Jeová, o pai não vivia com a mãe, mas aí precisava realizar uma transfusão de sangue. O menino foi atropelado por um trator. Perdeu muito sangue. Precisava de uma transfusão de sangue. Sabe o que aconteceu? As Testemunhas de Jeová pressionaram, porque eles têm essa equipe aí, que vai no hospital, pressiona o médico, pressiona o diretor do hospital, pressiona o enfermeiro. Os advogados das Testemunhas de Jeová vão lá pressionar, dizendo que se aplicar o sangue, eles vão entrar com ação judicial contra o hospital, contra o médico, contra os enfermeiros, contra o anestesista, contra qualquer pessoa. E aí, infelizmente, alguns médicos, para não quererem complicações com a justiça, acabam matando vidas. Eu não conheço um médico que foi preso por recusar a transfusão de sangue. Agora, o Conselho Regional de Medicina diz que quando uma pessoa corre risco de vida, não importa a religião dele, o médico tem obrigação de salvar aquela vida. Agora, o Francisco está dizendo aqui que em todos os casos tem substituto para o sangue. Não é verdade. Isso, cientificamente falando, não é verdade. Qualquer pessoa que vai fazer uma cirurgia de coração, ele precisa receber uma transfusão de sangue. Eu admiro o Francisco estar falando dessas coisas, quando na realidade as próprias publicações da organização diz isso. Não é o tema aqui, mas a gente já está entrando nesse tema. Eu gostaria de vir preparado com os documentos provando tudo isso, provando as inúmeras contradições com relação a essa questão da transfusão de sangue e a Testemunha de Jeová. Veja, por exemplo, o médico de Testemunha de Jeová. Ele não pode realizar transfusão de sangue se o Francisco chega lá no hospital e a família dele, o filho dele, precisou de uma transfusão de sangue e o Francisco falar, eu quero que faça a transfusão no meu filho. Não pode, porque se o médico fizer, vai ser desassociado. Ele, o Francisco, o filho dele e o médico vai ser desassociado. Agora, se o médico está lá no hospital e você não é Testemunha de Jeová, precisa de uma transfusão de sangue, o médico pode realizar. Que incoerência, que contradição. Então são inúmeras as contradições médicas relacionadas a Testemunha de Jeová. Por exemplo, proibiram a vacina, hoje permitem. Proibiram o transplante de órgãos, hoje permite. Se amanhã a liderança mundial da Testemunha de Jeová, chamado corpo governante, que é o escravo fiel e discreto hoje, porque no passado não era o escravo fiel e discreto. Então hoje, o escravo fiel e discreto é um grupo de mais ou menos 8 homens que estão lá nos Estados Unidos. 8. Tá bom. 8. É 8, não é isso? 8 homens. Então eles estão lá nos Estados Unidos. Saiu um agora, no ano passado, né?
Não, mas aí entrou um outro. Eles estabelecem o que uma testemunha de Jeová pode fazer e o que ela não pode. Ora, peraí, a Bíblia tem as suas regras, a Bíblia estabelece o que nós devemos fazer e o que nós devemos. Okay. Uma característica de seita é justamente essa, é o indivíduo ser controlado por uma organização religiosa e não pela Bíblia. Ok, Joaquim. Desculpa, então, Joaquim, não, Francisco. Pena que você teria que ter prova documentar e você não tem a respeito do sangue. Isso é um debate. Vamos marcar um debate sobre o sangue? Na questão do sangue. Não é que ele não tem, né? Não, sim, sim. Eu tenho. Trouxe, porque não é o tema, mas tem muito, né? Na questão do sangue, a gente poderia só a questão do sangue, trazer o especialista e provar que você está errado na decisão. Então, o detalhe, a Testemunha de Jeová não deixa ninguém morrer por falta de uso de sangue. Existe tratamento alternativo, como eu provei, que a OMS provou isso aí. O tratamento sem sangue é melhor. Na questão que quando sofre um acidente, pode ocorrer a pessoa vir falecer ou não, dependendo se tomar o sangue ou não. Então, isso não é verdade. Então, com o Joaquim, são provas infundadas e as pessoas gostam de falar fora de contexto, né? Então vamos continuar aqui, o outro que ficou me devendo. Então, a gente, quem quiser... Mas a sua visão, o sangue lá de Atos dos Apóstolos, quando diz que não pode comer sangue, dentro da igreja cristã, dentro lá no Concílio de Jerusalém, Atos 15, está dizendo que o cristão deve se abster do sangue. Isso. Você enxerga ali, porque ali é claro que é comer sangue. E sangue de animais, é muito claro lá. Você enxerga ali a transfusão de sangue mesmo? Como que você consegue enxergar isso? Quando a Bíblia foi escrita, não existia transfusão de sangue. Isso, exatamente. Não existia transfusão de sangue. Então era natural que, lógico que ali é o comer, sim, pode comer. Nós não comemos sangue. Exatamente. Mas quando a Bíblia foi escrita, não existia transfusão de sangue. Vou citar um exemplo aqui, não sei se é 1 Coríntios 7:1, acho que é isso que fala assim, que você tem que preservar o seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Não existia drogas, não existia qualquer também de bebida, como existe hoje. Então, se a pessoa... Então, a questão é, a Bíblia fala não usar, não poliar o seu corpo. Então, naquele tempo não existia a poluição que existe hoje. Então, é algo paralelo. Então, se você come o sangue e você usa o sangue, tá no mesmo. Você está pondo ele no seu corpo, não faz diferença para nós. Mas é sangue de animal. Entender? Ali, né? Sim, era sangue de animal, mas hoje, porque naquela época não existia a transfusão. É simples isso aí de entender, gente. Então você enxerga aqui, em Atos 15... A transfusão de sangue? A transfusão de sangue, porque não existia sangue, não faz diferença você pôr o sangue de animal ou o sangue humano na pessoa, vai pro corpo a mesmesma coisa. Mas lá não está falando de alimento, Francisco? Sim, o alimento é o principal, mas eu já te falei, na época não existia a questão do sangue, não vai falar transfusão de sangue, não existia na época, gente, é uma coisa clara isso aí. Tá falando de sangue, abster de sangue. Aqui foi um exemplo, no final lá, você fala assim, abstenhais de fornicação também, não fala lá no texto? Isso. Então, agora quer dizer isso que eu não tenho relações sexuais, quer dizer que eu posso ver pornografia? Não. A Bíblia não fala de pornografia. Em todo sentido, não fala. Em todo sentido, eu tenho que me abster da pornografia. Não pode ter relações que é a fornicação. A mesma sentido o sangue. Se eu não como, eu não uso sangue. Simples assim. Okay, eu queria propor, César, um debate só sobre a questão da transfusão de sangue. Porque aí eu vou trazer todos os documentos para provar que o Francisco está equivocado se o Francisco com relação à própria organização eu gostaria dele. Muito. A gente pode pôr para frente isso aí. Pode mesmo? Pode ser. Então okay, pronto, vamos em frente. Mas eu só queria esclarecer aos nossos telespectadores aqui um erro que eu cometi, e não foi falta de conhecimento não, eu só citei errado. Quando eu falei 9 bilhões de pessoas, está errado. O número de testemunhas de Jeová hoje é quase 9 milhões de pessoas, e não bilhões. Então as pessoas me criticaram muito. As pessoas me criticaram muito por causa disso no comentário lá do debate, mas eu só queria esclarecer isso. Agora, a gente sabe muito bem que as características da Testemunha de Jeová, interessante, ele falou aí sobre ainda aquela questão, eu vou provar da próxima vez que debatemos sobre o sangue, que o próprio Charles Taze Russell entendeu que não havia essa proibição de transfusão de sangue. O próprio fundador da Testemunha de Jeová não tinha nenhum problema com relação a isso. Então, as Testemunhas de Jeová são consideradas uma seita. Por quê? Porque para eles, Jesus é o arcanjo Miguel, Jesus foi a primeira criação de Jeová Deus, Jesus não pode ser adorado, Jesus não é Deus, mas sim um Deus. Então, por outro lado, a gente sabe que para a Testemunha de Jeová, Jesus não pode ser adorado, não ressuscitou com corpo físico, mas como um ser espiritual. Ainda, as Testemunhas de Jeová dizem que a segunda vinda de Cristo já ocorreu invisivelmente em 1914, que houve uma ressurreição espiritual em 1918. Ainda, as Testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é apenas uma energia, uma força ativa. Então nega uma doutrina que todos os cristãos defendem, que é a doutrina da Trindade.
Então negam a Trindade, acreditando que essa doutrina é de origem satânica. Para eles, apenas 144 mil pessoas vão para o céu, os demais vão viver para sempre o paraíso na terra. Então os humanos não têm uma alma eterna e imortal, e aí vai, não existe inferno de fogo. Veja, são todas estas características de uma seita. Ok. Vamos lá, Francisco. Então foi o seguinte, Joaquim, vamos fazer um debate. Nesse livro aqui, a gente abrange todos esses pontos aí. Não dá tempo de te responder. É muita coisa que você falou. Entendeu? Você está igual a metralhadora, vários pontos como eu responder tudo. Então, eu te convido. Você, o Ezequiel Soares, para a gente fazer. Você falou que foi escritor do livro, a gente faz uma próxima vez. Todos esses pontos que você citou, né? Agora vamos na questão aqui que você falou que é uma seita, já até viu o César falar, você não vai negar isso, que essa Testemunha de Jeová, uma seita, ela diminui, já que ele tocou no ponto, a divindade de Cristo, não é isso? Claro, né? Exatamente. Certo. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo. A própria Bíblia está falando se foi nós que diminuímos a divindade de Cristo ou a divindade de Cristo não é igual a do Já Pai. é diminuída, né? Ou já exato. é diminuída na Bíblia. Exatamente. Eu convido os amigos que estiverem acompanhando as escrituras aqui. Só lembrando, como você me colocou no meio do assunto, você já acredita que a divindade de Cristo é diminuída, certo? Não, vamos ver o que ele falou. Não, é assim que você crê, né? Que é exatamente. diminuída, né? Sim, vamos então provar eu na falei Bíblia. certo. Eu disse assim, as TJs entendem a divindade de Jesus de forma diminuída. Vamos Você lá. está confirmando, então tá tudo certo. Tá certo. Vamos lá. E vou provar, mas o importante é provar, não é verdade? Isso, exatamente. Vamos lá. João 8. Pode abrir a Bíblia, João. 8:28 diz o seguinte: disseram-lhe, pois, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou aqui que falo. Não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Percebeu? Se a gente for no verso 38, que aqui alguém vai dizer, não, mas aqui ele está na questão da união hipostática, né? Ele estava falando da sua natureza humana, não é verdade. Quando a gente vai no contexto aqui, 8:38 fala assim, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Olha, então, esse ensino foi quando ele estava no céu. Eu te pergunto, pro Joaquim, já que uma seita diminui a divindade de Cristo, o Deus, o Pai, precisa aprender algo de alguém? Responde aí. Jesus aprendeu. O Pai o ensinou quando ele estava no céu. Explica isso aí para nós, então. Vamos lá. Muito Joaquim. bem. Dentro desse conceito, nós temos o texto do próprio Isaías 43:10, verso de número 11, que diz que Deus é eterno. Então, se Deus é eterno, Jesus também é eterno. E é interessante porque o texto de João 8 é muito claro. João 8:58, o próprio Jesus vai dizer o seguinte. João 8:58, Jesus disse, digo-vos em toda a verdade, antes de Abraão vir a existência, eu tenho sido. Aí os judeus apanharam assim pedras para lhe atirarem, mas Jesus escondeu e saiu do templo. Outras ocasiões, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse eu sou, os judeus entenderam que ele estava se identificando com o Jeová do Antigo Testamento, de Êxodo capítulo 3, verso de número 14. Então a Bíblia é muito clara, Deus é eterno. A Bíblia é muito clara, porque para a Testemunha de Jeová, Jesus é um Deus. Você concorda com isso? Jesus é um Deus? Sim. Concordo. É um Deus, então. Para você é um Deus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Então você crê em dois deuses verdadeiros? Sim, Jesus é verdadeiro, ele não é falso. Ah, então dois deuses. Sabe o que é isso, Francisco? Ele não é o Deus das nações. Francisco, sabe o que é isso, Francisco? Não, a pergunta dele é, Politeísmo. você crê em dois deuses verdadeiros? Crê. Sim, Jesus é diz verdadeiro, crer. sim. Então ele você não é crê igual ao dois Pai. deuses. A diferença é que ele não é igual ao Pai. Isso é politeísmo, né? Em outras palavras. E quem crê em três? Politeísmo. E quem crê em nós três? não cremos em três, nós não. cremos num Deus que subsiste em três pessoas. Não, mas o credo de Atanás então, diz. o cristianismo Eu não vou te é... atrapalhar. Deus é um ser... O credo de Atanás diz isso. Deus é um ser que subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, três pessoas conscientes, coiguais, coeternas, coexistentes. Então essas três pessoas, elas são iguais, mas não são uma pessoa só. São três pessoas. Ok, É isso que vamos nós lá, defendemos. Francisco. Então vamos lá, você vê. Olha, gente, vocês estão vendo o debate. Eu citei aqui João 8. Ele fugiu, ele nem foi no texto. Eu respondi. Não, você não respondeu. 58. Eu perguntei como que alguém é igual e ensinou e aprendeu. É João 8:28 assim como o Pai me ensinou. E o contexto, o verso 38 fala que eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Portanto, ele estava no céu e no céu, antes de vir à terra, ele aprendeu de Deus. Né? Ele é o filho de Deus. Deixa ele concluir, Ok. Joaquim. Vamos lá. É que você tá Aí você fazendo foi pergunta. Francisco, fica à vontade. Tá bom, aí você foi lá em João, onde ele foi? Ele foi em João 8:58, que eu sou. Se você comparar o eu sou com o Êxodo 3:14, lá eu serei o que serei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pergunta Isso é a tradução do Novo Deixa ele Mundo que falar, diz. Francisco, Joaquim, porque
respeitou o seu tempo. Eu tenho 200 traduções que colocam eu serei o que serei, lá em Êxodo, certo? Então vamos lá. Eu perguntei, assim como o pai me ensinou, Joaquim, e o verso 38 diz, eu falo das coisas que vi junto do meu pai, ele estava no céu e aprendeu de Deus. Como é que ele é igual, Joaquim? Alguém que aprende, ele é menor, Joaquim, a lógica das coisas. É irrefutável esse texto. Você não conseguiu explicar. Não, explica o texto, como é que alguém, se Jesus é o Deus Todo-Poderoso e a sua divindade é igual a do pai, como que o pai precisou lhe ensinar? Você não explica. Quer que eu explique agora? Não, explica, seja objetivo no texto, vá no texto. Não, okay. Tá no meu tempo ainda, tá no meu tempo, tem mais outro aqui ainda. Aqui, ó. Quando a gente vai em João 5,26, fala assim, João 5,26 é o seguinte, assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu o Filho ter vida em si mesmo. Vida em si mesmo é imortalidade. Você pode pegar o dicionário de Strong, qualquer dicionário diz que essa expressão vida em si mesmo é imortalidade. A imortalidade de Deus é inerente ao ser. E Jesus recebeu, então, a imortalidade dele não é inerente. São dois pontos que provam que a divindade de Jesus não é igual à do Pai. Explica como que um ser que sempre existiu precisou receber a imortalidade. Explica o texto, não vai em outro, okay. Não. Eu quero que você seja no texto. Joaquim. Ok, vamos lá então. É interessante porque as Testemunhas de Jeová, elas negam categoricamente a divindade de Jesus, não adoram Jesus. Jesus é um ser criado. Jesus, por sua vez, é o arcanjo Miguel, totalmente diferente do Jesus da Bíblia. Então, na sua pré-existência para as Testemunhas de Jeová, Jesus era o arcanjo Miguel. E aí só ele tem natureza e poder de um ser angélico criado. A Sociedade de Torre de Vigia chega a entrar essa conclusão com alguns textos. É interessante porque a Bíblia é muito clara. Jesus mesmo disse, tudo que o Pai tem, eu tenho. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus mesmo disse, quem honra o Pai tem que honrar o Filho da mesma forma. Mostrando o quê? O que Jesus está fazendo com isso? Mostrando a sua igualdade com o Pai. Então, João capítulo 1, verso de número 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,3, tudo foi criado por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então mostrando que Jesus não é uma criatura, mostrando que Jesus é o criador de todas as coisas. E é interessante porque quando Jesus ressuscitou, Tomé disse, se eu não ver o sinal dos cravos, eu não vou crer nele. E quando Tomé viu Jesus, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu como judeu que era, reconheceu que Jesus era Deus. E aí a gente tem Isaías 9,6, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o príncipe que virá estar sobre os seus ombros, será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso. Peraí, crê em dois deuses poderosos? Não tem cabimento, isso é politeísmo. Nós cremos em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Isaías 9,6, João 8,58, Tito 2,13, João 5,18 e muitos outros textos bíblicos provam a divindade de Jesus. Se Jesus é Deus e só existe um Deus verdadeiro, então o nosso querido Francisco vai ter que admitir que Jesus é um Deus falso. Ou então ele vai ter que admitir que Jesus é igual a Jeová, não a mesma pessoa, mas igual em poder, igual em autoridade. Quando ele diz aí, por exemplo, também essa questão de que o filho aprendeu com o pai, ora, isso aí não tem nada a ver. Isso não diminui a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque o próprio filho vai se sujeitar ao pai. Eu te pergunto, ele está sujeito ao pai hoje? Ele é e sempre será sujeito ao pai. Francisco. Então vamos lá, você viu, gente, eu citei um texto, eu citei dois textos, ele fugiu dos dois textos. Lógico que aqui que não vai ser um debate sobre a Trindade, eu não vou responder todos os textos que ele falou, porque a questão não é essa. Eu provei claramente, você não quer responder os textos que ele falou, mas você reclama quando ele não responde o seu, né? Sim, mas eu citei dois, ele citou 10, não dá, né? Então vamos lá, eu citei, ó, o pai o ensinou, alguém que aprende é menor, então a divindade... Não, quem disse isso, Francisco? Não, deixa eu terminar, deixa eu concluir. É a lógica das coisas, vamos pela lógica. Alguém você que aprende... ensina seu filho, você é maior do que ele? Lógico. Você é maior do que ele? Então, ou ele é igual a você? Deixa eu terminar. Responde isso, Francisco. Eu não te atrapalhei, Joaquim. Francisco, tá com eu quero você. concluir. Eu não te atrapalhei. Aqui é claro, gente, vamos pela lógica da coisa, vocês estão vendo o debate. Alguém que aprende e aprendeu lá no céu, o verso é João 8, 28 e o 38. Eu falo das coisas que vi do meu pai. E fala que o pai o ensinou. João 5,26 fala que ele recebeu a imortalidade. São dois pontos irrefutáveis, que a divindade de Jesus não é igual ao do Pai. Então nós não rebaixamos a divindade de Jesus. Foi o próprio Jesus que na Bíblia está dizendo que ele não é igual. Simplesmente assim. Então não somos feitos, porque não rebaixando. Então você vai ter que discutir com Jesus. Ele fala que aprendeu de Deus, foi lá no céu. Então ele é menor. Não tem como, ele não é igual. Se você quiser fazer um debate sobre a Trindade pra gente ver sobre esses pontos, a gente faz. Mas a questão não é essa. Então, alguém que ensina, ele é menor. Alguém que recebe imortalidade, ele não tem imortalidade inerente ao ser. Só Deus tem... Jesus é imortal? Sem dúvida nenhuma, mas ele recebeu do Pai a imortalidade. Então, os dois não são iguais.
Tá bem claro isso aí. A divindade não é a mesma. Ok, Joaquim. Ponto final desse ponto. Ele mesmo disse, eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Então ele se entregou. A Bíblia diz que ele se entregou. Agora você tem que entender, algumas passagens, Francisco, você faz uma confusão muito grande. Por exemplo, na sua casa, a Bíblia diz que você é o cabeça. Você é maior que a sua esposa? Você é maior que a sua esposa? Como humano, não, né? Não, são iguais. Isso, Jesus, quando ele diz o pai é maior do que eu, está mostrando que ele é inferior ao pai? Eu não citei esse texto. Ele é inferior ao pai? Não, eu sei, eu estou citando para você. Então não mostra que ele é inferior ao pai. Porque ele diz, tudo que o pai tem, eu tenho. O pai tem divindade? Tem. Então Jesus tem também. Mas não ele igual. diz, quem vê... Ué, peraí. Tudo que o pai tem, eu tenho. Quem vê a mim, vê o pai. Eu e o pai somos um. Ele disse muito claro, quem honra o pai tem que honrar o filho da mesma forma. Ele não está mostrando aí a sua igualdade com o pai, Francisco? Um em união. O texto mais furado, não é mais só fraco. isso, Bom, não é só isso, Francisco. se é na divindade, ele não poderia muito ter aprendido. claro. Não, tudo bem, pode Os concluir textos. sua fala, vai. Então a gente mostra o quê? Jesus é o criador de todas as coisas. Tanto é que se você pegar a tradução do Novo Mundo, o que ela faz? Ela simplesmente acrescenta 4 vezes a palavra outras aqui para dizer que Jesus foi criado. Isso não consta em nenhum manuscrito do grego, nenhum manuscrito consta aqui no texto de Colossenses capítulo 2, versos de número 16 e 17. Mas a tradução do Novo Mundo coloca aqui, infelizmente, acrescenta para quê? Para dizer que Jesus foi criado. Olha lá, 1,17. Também ele já existia antes de todas as outras coisas. Olha lá. E ele é a cabeça do corpo da congregação, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas. Se eu pegar essa tradução e essa outra tradução do Novo Mundo, está diferente. Aqui está entre colchetes, aqui não. Eles já colocaram direto. A palavra outras não aparece em nenhum texto. Por que eles colocaram 4 vezes a palavra outras aqui? Para dizer que Jesus foi criado. Para negar a divindade de Jesus, para rebaixar a pessoa de Jesus a uma criatura, Francisco. Então você não quer enxergar isso? A própria sociedade está sendo desonesta com o texto aqui original da Bíblia. Essa Bíblia foi criada com um propósito, negar Jesus. Eu volto aqui com o Francisco. Vamos lá, Francisco. Então vamos lá, então agradecendo a oportunidade. Então faz o seguinte, ó. Eu ia chamar o Ezequias Soares, mas pode ser o Joaquim mesmo, que ele falou que é coautor desse livro aqui. Não, mas ele não é coautor. Eu não disse que eu sou coautor, eu disse que eu auxiliei o pastor Ezequias na pesquisa desse livro. Participou na pesquisa, tá tudo no mesmo esquema. Então vamos lá. Então, gente, a questão, eu poderia responder todos os textos que for, mas a questão aqui não é a Trindade, certo? Então não dá pra gente continuar na questão. Não, eu não estou dizendo que a questão é a Trindade. Não, Vocês sim. levantaram, né? Então você quer falar sobre Trindade no dia de marca e sobre transfusão de sangue também. Tudo Voltamos bem. aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Uma vez eu fiz um debate com o Joaquim no podcast, tá com muito tempo, foi esse ano ainda, no começo do ano, foi, Joaquim, tá lembrado? Uhum. Aí você citou, eu quero dizer o seguinte, que as pessoas, eles citam a organização fora de contexto, citam pessoas da organização e não falaram aquilo que ele quis dizer. Vou citar um exemplo aqui. Eu acho que você vai reafirmar o que você falou pra gente lá. Você falou que uma vez que, acho que foi o Rutherford, que ele proibia a Simão de Jeová tem filho. Você falou isso pra mim, não falou? Sim, falou? Publicaram um livro chamado Filhos. Isso, eu tô com ele aqui, ó. Uhum. Esse livro aqui, ó. A capa escura, mas não dá pra ver. Eu tô com ele Elas aqui, foram proibidas ou não? Eu vou responder dentro do livro. Acho Então que você não responde. leu o livro. Ó, como ele, Vamos lá. Vamos lá. Ele não leu o livro e ele distorce aquilo que a gente falou. Vamos lá. Ele torce. Fala assim, ó. Na página 312. Homens e mulheres, ambos Jonadabes ou outras ovelhas do Senhor, devem agora casar antes do Armagedon e ter filhos? Ele fez uma pergunta. Elas podem escolher fazê-lo, mas aconselhamos... Então, pode escolher fazê-los. Mas aconselhamos... Não, mas aconselhamos, sim. Continua. Mas aconselhamos o quê? Se você tem filhos, se viesse o Armagedon... Continua a leitura aí, por favor. Não, vou terminar assim, ó. Em outras palavras, cada um, individualmente, testado individualmente. Então, quer dizer, em outras palavras, deve escolher individualmente ser testado. Ou seja, quando estava próximo ao final, ou quando estiver próximo à grande... Vou citar como exemplo a grande tribulação, né? Eu tenho só o meu filho Natan. Se eu não tiver muitos filhos, vai ser mais fácil de eu ser testado e sobreviver a isso. Entendeu? É isso que o livro está dizendo, entendeu? Ficava na escolha, não que proibiu. E o Joaquim de Andrade espalha, ele vai nas igrejas,
ele dá palestra dizendo que nós fizemos isso. Você percebeu? Os betelitas podem ter filhos? Responde para nós. As pessoas que estão lá, mais de 1.000 pessoas trabalhando em Betel, podem ter filhos? A questão não é essa. Podem ou não? Você falou para mim, podem ter você filhos acabou ou de não? afirmar. Responda. Elas podem escolher fazê-lo. As pessoas que trabalham em Betel podem ter filhos? Se quiser sair de Betel para ter filho, pode lá fazer. Lá dentro elas podem ter filhos? O problema lá é trabalhar. Lá dentro elas podem ter filhos? Não podem, porque não trabalhar pro reino. Agora que proibir ter filhos não é verdade, Joaquim. Você não leu. Proibiram. Posso ver o documento? Proibiram. Vamos lá. O documento que o Francis trouxe ele não tá com o livro todo. Não, mas tudo bem. Ele é original, fala sobre os filhos. Eu também tenho, mas vamos lá. Ele está com a página 312. O texto diz assim. O texto de Rutherford diz assim: homens e mulheres, ambos Jonadabes ou outras ovelhas do Senhor, devem agora se casar antes do Armagedon e ter filhos? Eles podem escolher fazê-lo, mas a admoestação ou conselho das Escrituras parece ser contra isso. Sendo casados antes do Armagedon, ambos continuando fiéis e sobrevivendo. O que ele está dizendo é o seguinte, Francisco, ele está dizendo é o seguinte, ó. Vocês podem ter? Podem, mas é contra a Bíblia. É o que ele está dizendo. Não, agora vou citar o texto que tem em mente. Não, esse é o texto que você trouxe. É o seguinte, porque se você... Eu vou reler. Eles podem ter filhos, eles podem escolher fazê-lo, mas a admoestação, o conselho das Escrituras é contra. Vamos citar, agora eu vou responder. Você pegou o livro para ler. Então o que o apóstolo Paulo falou? Se você possível... Chega perto aqui. É possível permanecer solteiro. Por quê? Você, como uma pessoa solteira, você pode fazer mais em prol do reino. Eu vou dar meu exemplo. Eu tenho um filho, o Natan aqui, né? A gente prega em Minas Gerais, certo? O fato de eu ter um filho, eu posso fazer muito mais. Esse era o conselho. Se as pessoas quiserem fazer, podia ser ou não. Não estava proibindo. Foi isso que o texto que ele tinha em mente foi do apóstolo Paulo. Que uma pessoa solteira, ele pode fazer mal em prol do reino. O Joaquim torceu e disse que a gente não pode ter filho. Era esse o ponto, Joaquim. Mas o betelita não pode mesmo, né? Não pode. Oficialmente. Não pode mesmo. Sim, mas porque quer que ele trabalhe. E se o meu filho vai porque ele quer ir para Betel. Se ele não quiser ter filho, quando ele quiser sair, ele pode se casar e ter filho. Não tem problema na juventude ainda. Então não proíbe ninguém ter filho. Não é verdade o que o Joaquim falou. Outro ponto. É verdade, sim. É verdade. O livro está dizendo. Espera aí, vamos lá, Joaquim, tá com você. Sou eu ele. E outra. Cada vez que a sociedade marcava uma data para o fim do mundo, e não adianta o Francisco dizer que o corpo governante nunca marcou data, marcou sim. Charles César Russell era o corpo governante da Assembleia de Jeová, no início marcou 1914, não veio a Armagedon. 1915, não veio a Armagedon. 1918, não veio a Armagedon. 1925, não veio a Armagedon. 1941, não veio a Armagedon. 1975, não veio a Armagedon. Cada uma dessas datas, a Assembleia de Jeová abandonavam escola, abandonavam trabalho, vendiam tudo que tinham, né? E doavam para a Sociedade de Torre de Vigia. Eu conheço o senhor, seu Lincoln, o pai dele era testemunha de Jeová, ele tinha uma metalúrgica aqui no centro de São Paulo e ele tinha 80 funcionários que eram testemunha de Jeová. Quando chegou o ano de 74, sabe o que eles fizeram? Venderam tudo. O seu Lincoln, ele morava aqui nos Jardins, uma casa perto da casa do Paulo Maluf, vendeu tudo, doou tudo para a organização. Chegou o ano de 75, não houve Armagedon. Sabe o que o seu Lincoln foi fazer? O pai do seu Lincoln foi fazer? Morar de aluguel. A sociedade não devolveu um centavo dessas pessoas que aguardavam o Armagedon. Interessante porque o superintendente de circuito, que é um líder dentro da Assembleia de Jeová, passava nas congregações dizendo: irmãos, faltam tantos dias para o Armagedon. E o próprio Ministério do Reino, que é uma publicação interna da Assembleia de Jeová, dizia assim: receberam-se notícias de irmãos que venderam suas propriedades e planejam passar o pouco tempo que resta servindo a Jeová Deus. Sabe o que a sociedade disse para esses irmãos que venderam suas propriedades? Ela disse assim: esta é uma excelente oportunidade de passar os últimos dias aqui na terra. Então ela não desaconselhou as pessoas a venderem, muito pelo contrário, aconselhou as pessoas a venderem suas propriedades. Então, infelizmente, esta organização é uma organização de falsos profetas, e o pior não é isso. O pior é que o Francisco vai dizer: não, eles nunca marcaram datas. As pessoas é que tinham essa expectativa. Não é verdade. Nós podemos provar num outro debate só sobre as falsas profecias deste corpo governante da Assembleia de Jeová. Então vamos lá. O Joaquim mais uma vez nos acusou de falsas profecias. Eu tenho aqui comigo a sentinela é de 1908. Olha o que é que os irmãos falavam. Se um falso profeta fala isso aqui, Joaquim. Eu vou ler para você. Nós não estamos profetizando. Estamos apenas dando nossas suposições, cuja base bíblica já está nas mãos de nossos leitores, né? Aí diz o seguinte: os estudos das Escrituras, nem sequer afirmamos que há erro, que não há erro
em nossa interpretação da profecia. Então, interpretar a profecia, Joaquim, não tem nada a ver com profetizar. Já que você falou no tema, eu tenho aqui comigo o livro, ó. Dá para ver o camarada aqui, ó? Pode confirmar comigo aqui? Quem que é esse aqui? O Lutero. Lutero fez a mesma profecia em 1483 a 1500. Ele falou o seguinte: da minha parte, tenho certeza de que o dia do juízo está ao vir, né? Não importa que nós... E qual foi a data que ele marcou aí? Aqui, 1800 Que data? Não, 1483 de 1400, a igreja luterana. Aí o livro é... Lutero marcou Não, que data? peraí, leia o que o Lutero falou, Deixa eu vamos ver. Pô, ele não deixa. Vai, leia. Então, vamos lá, é o seguinte, ó, o Lutero dizendo: da minha parte, tenho certeza de que o juízo está ao vir, na esquina. Não nós importa cremos isso que também. nós... Sim, mas ele profetizou o que ia acontecer e não aconteceu, Joaquim. Qual a data? Você Qual é a está data? sendo desonesto quando você diz do Qual Lúcio. data ele deu? Aqui. Qual é a data? Aqui. Fala... Leia. Quer que eu leia de novo? Porque você fala e não lê. Vou ler. Fala assim, ó. Da minha parte, tenho certeza de que o dia do juízo está ainda na esquina. Então ele profetizou que isso iria ocorrer. Você Mas vai entendeu? ocorrer mesmo. A vinda tá Você deu- Mas não vai ocorrer? Você também não Sim, crê que vai ocorrer, ocorrer? foi o mesmo que a Simão Jeová fizeram. Não, calma aí. não Mas ele não marcaram marcou a data. data, né? Não. marcaram data. Pera, Ele calma, não- só um minutinho. Ô, Francisco, você quer reformular? Porque assim, parece que você está dizendo que o Martinho Lutero marcou uma data E para o todos juízo. os luteranos Só esperaram que essa data. isso não é o fato. Eu não conheço isso na história. Você quer reformular? Não, ele está dizendo isso mesmo. Então qual foi a data que ele fez- marcou? Foi Tá. Agora vamos para a Igreja Batista do Peraí, do- qual foi a do- data que o Aqui, ó. Martinho Lutero marcou? O livro diz. Agora vamos para a Igreja Batista aqui. Joaquim, qual foi a data que o eu tô Martinho dizendo Lutero o seguinte, marcou? que Ele não também- marcou, né? Francisco. Peraí. Francisco. Calma, eu quero dizer o seguinte, que ele tinha expectativas do fim ser iminente. Isso, Vamos ser igual o honestos. Pedro disse, falta só um pouquinho de tempo, igual o Paulo fala. Exatamente, igual, exatamente, ok. isso é verdade. Mas não tem uma data marcada. Calma. Mas as datas que as irmãs fizeram foi cronologicamente, é diferente de inventar Isso, a profecia. a É isso que o data Joaquim quer dizer. cronológica, Não é exatamente. verdade isso. Então- Agora vamos lá, a própria Igreja Batista, aqui em outro livro, ó, ela falava, as escrituras ensinam que, falando sobre o anticristo, esse homem, ele vai vir antes que Israel seja empossado na Terra Prometida. Aqui o livro, Igreja Batista. E qual que é a data marcada? Não, falou que vai acontecer. Que Não, mas dia? isso é Que dia? bíblico. Não. Isso é bíblico, Mas vai são acontecer profecias. mesmo. Que ano? São- Que ano? Aqui, Que ano? Quando foi Que que os ano? judeus foram estabelecidos na Palestina? Que ano? Foi 48? Então, releia o que eles estão dizendo. Aqui, ó. Não, tô falando só da Igreja Releia Batista. o que eles estão Aqui, ó, dizendo, vamos lá. né? Ó. As escrituras ensinam que este homem, o anticristo, será o principal fator para trazer os judeus de volta como conjunto à sua própria terra. Ele será o poder trazer eles, através do ensinamento nacionalista dos judeus, triunfará. Então, o que a igreja está dizendo? Eu tenho um livro em inglês, é o que eu estou resumindo É que aqui. assim, ó, tem diferença Não, entre não. você marcar uma Não, data não, como não. as TJs Sim. fazem. Não, cronologicamente. Cronologia. Isso. Sim, mas o que eu li na revista aqui? Que podem ter o quê? Erros. Profetas dizem que pode ter erro naquilo que ele marcaram. Aqui é a revista. Nenhum profeta. Exatamente. Nenhum profeta pode errar. Se ele falar, tal dia vai acontecer tal coisa, Você tem quer- que acontecer. Porque se ele não fizer, o falso É falso profeta no profeta. Velho Testamento era apedrejado. Não, mas a era questão não é essa. apedrejado. Fala de Agora, cronologia. a organização da Assembleia de Deixa eu Jeová terminar. marcou 1914, 1915, 1918, 1925, 1941, 1975. Houve uma grande expectativa com relação ao ano 2000 e parece-me, eu não tenho certeza ainda, vou pesquisar melhor, 2034 é uma próxima data. Isso aí a gente pode. Não falando nada disso aí, é Parece-me. outra distorção que você vai fazer. Então eu tô dizendo o seguinte, Parece-me. ó. Vou repetir. Não há erro. Ó o que eu vou ler, o que estão querendo torcer o que eu tô falando, ó. Nós não estamos profetizando. Tá bem claro, a sentinela de 1908. Tá aqui, nós ó. não estamos. Deixa eu terminar, Joaquim. Deixa eu ler, poxa. Ó, nós não estamos profetizando, estamos apenas dando nossas suposições, cuja base bíblica já está nas mãos dos nossos leitores, nos 6 volumes das Escrituras, certo? Aí diz o seguinte: nem sequer afirmamos que não há erro em nossa interpretação da profecia. Então o que a Simão de Jeová falaram foi interpretar Então a você profecia. está dizendo que interpretar errado. Exatamente, Não, isso é verdade. não. Mas vocês não acreditam que em 1914 Jesus voltou mesmo? Sim, como Então voltou interpretar errado ou em estava sentido certo? espiritual, sim, entendemos que aconteceu realmente. Então, né? então, Mas então, eu faço a então, profecia. então é uma físico. data, né? Sim, Ok. mas você entendeu o que eu tô falando? Não inventamos a profecia, é isso que o Joaquim quer dizer. Inventaram, aqui eu vou tá provar dizendo, aqui. não, Eu vou Agora, provar. agora tá a sentinela tá dizendo que Joaquim, não. o Francisco falou, fala, Joaquim. Eu vou provar aqui, olha lá. A batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que terminará em 1914, com a derrubada completa do alto ao governo da terra, já começou. O tempo está próximo, 1886, página 101. Isso, 1914.
a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que terminará em 1914. Está aqui uma data fixa. 1915. A batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que terminará em 1915, com a derrubada completa do atual governo. 1918. Além disso, no ano de 1918, quando Deus destruir as igrejas por atacado e os membros das igrejas aos milhões, será que qualquer um que escapar virá às obras do pastor Rússio para aprender o significado da queda do cristianismo? 1918, 1925, marcará a ressurreição dos fiéis dignos do passado com a base nas promessas estabelecidas na palavra de Deus. Devemos chegar à conclusão positiva e indiscutível de que milhões de pessoas que agora vivem jamais morrerão. Milhões que agora vivem, página 97, de 1920. Aí vem a década de 40, que foi outra data que eles marcaram para o Armagedon. Portanto, parece que não está nenhuma instrução razoável bíblica para trazer crianças ao mundo imediatamente antes do Armagedon, onde estamos agora. Aí foi onde proibiram filhos, que eu falei aqui. 75. Há relatos de irmãos vendendo suas casas e propriedades e planejando passar o resto dos seus dias neste antigo sistema de serviço de pioneiro. Certamente esta é uma ótima maneira de passar o curto tempo que resta antes do fim do mundo perverso. Ok. Tá aqui, Ministério do Reino, maio de 1974, Francisco. página 3. Ok. Sim, isso é verdade. Era a expectativa Quem que tinha marcou mesmo. essas datas, Exatamente. Francisco? Seja mas sincero. cronologicamente... Seja Mas, sincero. então vou Quem repetir mais uma marcou vez. Então, essas os irmãos datas? fizeram isso sim. Que irmãos? Que irmãos? Que irmãos? Russo foi um sociedade. deles que fizeram isso. é Corpo verdade. governante, Sim, fala tá aqui então. o livro, ó. Fala pra todo mundo ouvir. Tá aqui o Corpo livro. governante Não, tá aqui marcou... o livro, ó. A testemunha. Não negamos nada. Tá Então, aqui. fala assim, corpo esse livro aqui, governante pessoal? marcou datas pro Armagedon que congelou não a tela aí. aconteceram. Ok, termina. Ó, então, nós não... Tudo que o Joaquim falou está nesse livro aqui, ó. Testemunhas de Jeová, proclamadores do reino. Não negamos nada, não negamos. Então, uma das coisas que nós tivesse Peraí, era... então vocês assumem que vocês marcaram datas da volta de Jesus? Sim, na cronologia, não a profecia. Não, peraí. Peraí, qual na a diferença? profecia. Sim, por exemplo... Se você falar assim, ó, Profetizaram, por exemplo, eles calma aí, profetizaram. Deixa eu concluir, Se deixa eu eu disser assim, ó, Jesus vai voltar dia 15 de Não, peraí, outubro deixa eu de não sei concluir, qual deixa dia, eu qual a concluir. diferença? Vamos lá, deixa eu concluir aqui. A cronologia eles erraram, mas a profecia estava em andamento. Então nós não profetizamos isso. Aqui, eu vou ler de novo. Aqui, Joaquim, ó. Não estamos profetizando, Joaquim, Não. assistindo 1908, cara. Tá, mas bem vai claro, cá, está César. profetizando ou não? Não, que isso iria ocorrer, entendeu? Aí o que quiser? Fizeram cálculos na cronologia a partir de 607 antes da Era Comum e erraram. A cronologia eles erraram todas, Com é relação verdade a quantas isso. datas? Por exemplo, 1925 também, erraram. Não, tinha- 1914, E dá pra 1915, confiar numa organização 1918, que, dá pra con- 41, só um minutinho. 75. Dá pra confiar numa organização que erra o tempo todo, Francisco? Dá pra confiar a eternidade da sua alma a uma organização que, conforme você diz, erra o tempo todo, todas as vezes Olha eles aqui, erraram? eu tô falando, mas a cronologia qualquer um pode errar. Qualquer um pode errar a Não, cronologia. daquele dia e Desde hora que nós ninguém fazemos sabe. Isso, mas a Não cronologia... compete a vós saber os cronologia. tempos das estações que o Ah, pai estabeleceu. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas... Ah, é, não, pois é, tava ficando bom, mas infelizmente o tempo é curto. Vamos lá. Acabou? Tá,